A nossa convidada de hoje já foi executiva de marketing de uma grande empresa e abandonou sua carreira corporativa promissora para seguir uma missão de vida. Formou-se nos Estados Unidos e atualmente é representante oficial do método Louise Hay no Brasil. Ela ministra cursos, eventos, palestras e tem uma atuação muito forte tanto no Instagram quanto no YouTube. Hoje receberemos no meu podcast a Renata Fornari. Olá, Gabriel, boa noite. Boa noite, Sócrates. Mais um aí, hein? Mais um bate-papo aqui super legal e ele vai ao ar bem na semana do Natal e a gente tem uma pessoa super especial para bater esse papo com a gente, viu, Gabriel? Que bom, maravilha. Uma época boa, né? De ter uma conversa boa, de ver coisas legais, muito importante. Ver temas diferentes que façam com que a gente repense alguns pontos de vista, é muito legal. E sem mais delongas, eu queria convidar que a gente viu essa introdução que apareceu aí falando da nossa convidada. Sem mais delongas, eu queria convidar aqui para bater o papo com a gente a Renata Fornari. Bem-vinda, Renata. Olá, super obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui de novo com você, né, Sócrates? A gente já esteve junto uma vez, agora estamos juntos pela segunda vez. Então, super feliz por isso. Muito legal mesmo. E aqui a proposta do nosso podcast é bater papo com pessoas interessantes, de temas diferentes. Quando eu falei a Gabriel um pouquinho do tema que você trabalhava, ele ficou super empolgado em bater esse papo com você. E o que foi engraçado, Renato, foi que Sócrates, inclusive na época que ele foi ter conversa com você, ele me falou, vou fazer uma live com Renata, e eu de cara já me interessei, porque é uma coisa que foge um pouco da minha praia, mas não conheço muito. Eu queria que a primeira coisa que você me explicasse, que a gente conversasse um pouquinho, é o método, né? Eu vi seu Instagram, eu entrei nele hoje, e vi que não só o engajamento é muito grande, como, de fato, é uma proposta interessante. Que é o método Louise Hay, né? Não sei se a pronúncia é essa. É assim mesmo, tá perfeito. Como que funciona? O que é o método Louise Hay? Tá legal, querido. Então vamos lá. Eu acho que para eu conseguir te responder de uma forma que você vai entender, e até quem está, né, ouvindo a gente também, né, consiga entender, eu vou primeiro dizer quem é a Louise Hay, quem foi a Louise Hay, né? Então, a Louise Hay é autora, foi autora, né? Ela já faleceu em 2017, de um best-seller que nessa área do autoconhecimento, autodesenvolvimento, ele é muito famoso, que se chama Você Pode Curar Sua Vida. É um livro que, só para você ter uma ideia, ele vendeu mais de 65 milhões de cópias ao redor do mundo. E nesse livro, ela fala sobre o poder que os nossos pensamentos têm na nossa vida no dia a dia, né? E que a gente tem o poder de escolha desses pensamentos, mesmo que pareça que não, mas na verdade a gente tem sim. E que quando a gente modifica a nossa forma de pensar, as nossas experiências também se modificam. Então ela costumava ensinar que um pensamento gera um sentimento, né? E esse sentimento coloca a gente em determinados estados vibracionais que vai atrair pessoas, circunstâncias, situações que estão, né, coerentes com esse estado vibracional, né? Então, geralmente a pessoa que só reclama, ela atrai cada vez mais motivos para ela ter do que reclamar, né? A pessoa que fala muito, por exemplo, São Paulo é uma cidade muito perigosa, é um absurdo e tal, é a pessoa que geralmente vai presenciar um assalto, ela está na fila do supermercado e as pessoas estão falando sobre isso, porque ela está atraindo para o campo dela tudo que está na mesma frequência. Então, metaforicamente falando, né, é como se fosse uma estação de rádio. Então, se eu me conecto com a rádio do medo, eu vou atrair tudo que está tocando na rádio do medo. Se eu me conecto na rádio da saúde, eu vou atrair o que está tocando na rádio da saúde. E aí ela foi muito pioneira em trazer, e foi aí que eu quis muito também trazer, né, o professor para uma live comigo. Ela fala muito sobre o impacto desses pensamentos e dessas emoções no nosso corpo. Então ela foi estudar a fundo isso. O primeiro livro que ela lançou se chama Cure Seu Corpo. Então, ela fala sobre os padrões de pensamentos e emocionais que causam doenças no nosso corpo, né? Então, esse é um dos pontos principais do método. E o segundo ponto principal, né, do método, eu falo que são dois principais, para responder de uma forma bem resumida. O segundo é que ela diz o seguinte: quando a gente realmente ama e respeita quem a gente é por natureza,
e sai dessa tentativa de tentar atender as expectativas dos outros, sabe? Ficar tentando nos moldar para atender a expectativa do outro, perdendo de vista o ser único que a gente é, né? Então, quando a gente entra em contato com esse amor de verdade, com esse autorrespeito, tudo na nossa vida passa a fluir. Então, ela fala sobre esses dois pontos, sobre o poder dos nossos pensamentos, tanto com relação às nossas experiências, quanto com relação ao nosso corpo. Ela brincava que as nossas células escutam tudo que a gente pensa, o que a gente fala. E tem um segundo ponto que fala muito sobre o resgate desse auto-amor. E aí, só para te explicar, a Louise, ela teve uma infância, foi um desastre, coitada, a infância dela. Ela sofreu abusos sexuais pelo padrasto, dos 5 aos 15 anos, passou fome. Com 15 anos fugiu de casa porque não aguentava mais, né, os abusos, nunca terminou o ensino fundamental. E aí, com 40 e poucos anos, ela foi numa palestra, ela já tinha fugido de casa, ela é norte-americana. Com 40 e poucos anos, ela foi numa palestra cujo título era: Se você mudar o seu pensamento, você pode mudar a sua vida. E aí ela dedicou anos da vida dela para estudar isso, como que isso é possível, né? Então ela passou anos debruçada nos livros, foi estudar, e aí ela foi diagnosticada com câncer. E quando ela foi diagnosticada com câncer, ela já contava, ela já palestrava, dizendo que o padrão que causa o câncer é sempre um padrão de ressentimento, uma raiva que eu deixei, né, cozinhando dentro do meu corpo, que virou um ressentimento e que começou a comer o próprio corpo. E ela teve um câncer vaginal. Então ela conta, olha onde que eu fui colocar o meu ressentimento, né? É tão absurdo, né? É tão didático, né? Que foi aonde eu coloquei o meu ressentimento. E aí ela pediu para os médicos 6 meses e ela foi fazer todo um trabalho. Aí agora o professor talvez vai falar: tira essa mulher da live, pelo amor de Deus. Mas ela quis fazer uma tentativa. Ela falou: olha, eu não quero cirurgia, não quero nada da alopatia. Eu quero fazer algumas tentativas antes. Ela não falou isso para os médicos, ela inventou que ela não tinha dinheiro para cirurgia, que lá nos Estados Unidos é tudo um absurdo de caro, né? E aí ela foi passar 6 meses perto da natureza, e ela conta que ela mudou completamente o padrão alimentar dela, foi aí que ela cortou de vez farinha, açúcar, enfim, um monte de coisa. E aí ela foi aplicar o próprio método dela na pele, porque apesar dela conhecer aquelas ideias na teoria, ela ainda não tinha vivenciado, então ela ainda tinha muita raiva desse homem. Né? Ela ainda tinha muita falta de perdão, ela fala muito no método sobre o resgate da criança interior, então ela falava sobre isso, mas ela ainda não tinha vivenciado isso. Então ela foi vivenciar isso na pele, ela trabalhou com um terapeuta especializado em técnica de liberação de raiva, então ela conta que socou muita almofada. Foram 6 meses. Quando ela retornou para Nova York, não tinha mais sinal de tumor no corpo dela. E aí ela explodiu. Aí ela foi parar em tudo que é programa de TV, na Oprah, enfim. E aí ela explodiu, foi escrevendo um livro atrás do outro, criou um método, criou treinamento. Então, de uma forma bem resumida, essa é a Louise Hay, e aí foi assim que ela criou esse método. Incrível. Você conheceu ela através do livro ou de algum outro... Interessante essa pergunta. Interessante essa pergunta. Eu conheci ela com 13 anos de idade. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama super agressivo quando eu tinha 13 anos de idade, e aí ela ganhou o livro de presente de uma amiga, e quando ela foi fazer, né, a cirurgia e tudo mais, ela ficou 3 dias, né, internada. Eu achei o livro em cima da cama dela num papel de embrulho, e aí a minha sensação foi assim: meu Deus, parece que eu já sabia disso de algum lugar, mas da onde? Porque ao mesmo tempo parece tudo novo, né? Foi uma situação muito louca, assim, nesse sentido. Eu devorei o livro em 3 dias e aí nunca mais parei de acompanhar a Luísa. Então, ela lançava livro, eu ia atrás e comprava. Eu brinco que ela que me ensinou a falar inglês, porque eu queria... Eu não fiz escola de inglês quando eu era criança, adolescente, nada. Eu aprendi na raça, depois de adulta, né? E eu brinco que a Luísa me ajudou demais na minha adolescência a aprender inglês, porque muita coisa não era traduzida para o português. Eu queria tanto entender. Então, ela fazia podcast... Ela tinha uma rádio, que era uma rádio online, que você podia ouvir de qualquer canto do planeta. Então, eu não deixei mais de acompanhar ela. Então, foi desde aí dos meus 13 aninhos. Bem legal. E Renata, é interessante que eu estava vendo, né? Você tem também um canal do YouTube. Lá no YouTube você bota as lives do Instagram, algumas delas e tal. A gente sabe que tem os cursos que você ministra aqui, que a gente vai falar até um pouquinho disso daqui a pouco. Mas, assim, até para a galera que chegou aqui no bate-papo agora, eu queria que você falasse um pouquinho de você, assim. Você já falou que gostou, que teve acesso ao conteúdo e bateu o sentimento com o conteúdo
da Loise, mas eu queria saber, assim, você, da trajetória profissional, então já desde sempre você trabalhou com esse conteúdo, com esse material, com essas técnicas, ou você teve um momento de trabalhar com outras coisas durante a vida? Como é que é você, assim, a Renata? Ai, maravilhosa essa pergunta. Professor Sócrates, porque, em primeiro lugar, você não quer me expulsar do podcast? Claro que não, aqui Depois que eu falei que ela se curou. muito com você. Depois que eu falei que ela não se curou com imunologistas, ela se curou. Não foi com alopatia. Pensei que daí você já ia me expulsar. Que bom que você deixa eu continuar. Eu Então. tenho certeza que o sistema imunológico dela contribuiu bastante aí nesse processo. Sabe que tem por isso que eu te chamei para a gente falar sobre isso, né? Sabe que eu tenho uma liga de imunologia que a capa, o que tem escrito na capa é uma imagem escrita assim, negatividade, baixa imunidade. Então, é válido mesmo. Nossa, a Luísa dizia muito isso. Ela dizia, inclusive, que... Já vou responder a pergunta, mas só rapidinho. Ela dizia muito que o amor é a força mais curativa que existe, né? E que o amor realmente tem um poder curativo. Ela brincava, a medicina ainda vai descobrir muito mais do poder, né, de cura do amor, mas quando eu fiz a live com o professor Sócrates, ele já me explicou um pouquinho que a medicina já está sabendo isso aí, que não é um negócio que ainda vai descobrir, não, que a medicina já tem até estudo científico, né, que mostra isso aí. Mas respondendo a pergunta, então, eu brinco que eu estou vivendo uma segunda encarnação nessa existência, porque eu tinha uma ideia. Vou contar uma coisa aqui para vocês, bem pessoal. Quando eu era pequena, minha mãe dizia que eu não tinha nem, em teoria, eu não tinha nem idade para entender isso. Pequena mesmo, bem criança. As pessoas perguntavam, o que você quer ser quando crescer? E eu dizia, psicóloga. E aí falava, o que ela acha que é psicóloga? Ela nunca foi psicóloga, ninguém na família é psicólogo. Mas eu dizia, psicóloga. E aí eu passei, gente, anos da minha vida ouvindo de pessoas ao meu redor, assim, não, então você vai ser pobre, né? Porque se você for ser psicóloga, você até pode ser feliz, mas rica você não vai ser, né? E eu não venho de uma família rica, assim, a gente nunca passou necessidade, mas a gente sempre deu muito duro, meu pai sempre deu muito duro e tal. Então eu tinha uma coisa do tipo, eu gostaria tanto, né, de seguir esse mundo, mas ao mesmo tempo eu ouvia tanto isso, foi uma lavagem cerebral tão grande que eu acreditei. E aí esse é um ponto clássico, né, do método Louise Hay, que é tudo que a gente acredita se torna verdade pra gente, né? Então virou uma crença. Eu não posso trabalhar com o que eu gosto e ganhar bem por isso. Eu quero ganhar bem, né? Eu quero fazer cursos, eu quero morar nos Estados Unidos, tinha um monte de sonho. Então eu vou seguir uma carreira em que eu acho, minha cabecinha lá, né, de 17, 18 anos, que eu acho, então, que eu vou conseguir ter aí prosperidade financeira. E aí me formei em comunicação, fiz pós-graduação em marketing, já comecei a trabalhar, já comecei a fazer indo estágio, né? Fiz estágio na Unilever, que é uma grande multinacional, e sempre fiquei aí pelas multinacionais. Tive uma carreira bem rápida, já assumi, fui, né, então, de estagiária, fui promovida, daí virei coordenadora, e eu assumi a minha primeira gerência com 20 e poucos anos. Eu já era gerente, com 30 eu assumi uma gerência América Latina. Então, assim, eu tive uma carreira muito rápida nesse sentido, mas sempre tive aquela sensação de um buraco na alma, sabe? E uma culpa por isso. Do tipo assim, puxa, olha a velocidade, né, com a qual eu cheguei numa gerência, num cargo legal e tal, com um puta de um salário maravilhoso. Eu viajava a trabalho para tudo que é país, tinha aqueles bônus super legais de mundo corporativo. E eu sou infeliz, eu me sentia culpada, sabe? Então eu me sentia infeliz e culpada, então era uma bola de neve. E aí, um dia eu fui diagnosticada com burnout. Gente, que coisa horrível que é burnout. Eu não desejo isso para ninguém na minha vida. Meu Deus do céu. E aí, muito louco, porque, bom, tô aqui, né, falando ensinando o padre a rezar. Mas quando eu tive burnout, né, que é uma crise para quem tá ouvindo a gente, de repente não sabe, que é uma crise vou falar do meu jeito leigo, é uma crise de estresse, né, um pico de estresse físico, mental e emocional muito alto. E fui parar numa frente do médico, e o médico falou, você vai ficar afastada 10 dias do trabalho, e se você ligar o computador na tua casa ou o celular da empresa, eu não me responsabilizo pelo que pode acontecer, e inclusive vai procurar um cardiologista, porque é muito sério, você está num grau muito absurdo, né? E aí, nesse burnout, eu ia dizer que é muito louco, que eu tive tudo que vocês podem imaginar. Eu nunca tinha tido herpes labial na minha vida. Vi herpes labial, tudo que você pode imaginar explodia no meu corpo, porque
o estresse baixou o meu sistema imunológico, então eu fiquei muito mal. E aí, nesse afastamento, eu fiz uma pergunta para mim, agora vou trazer um lado meio espiritual aqui da Rê, no momento de meditação, eu fiz uma pergunta assim, se eu não precisasse de dinheiro, se eu viesse de uma família milionária, tivesse milhões na conta, dinheiro não fosse uma questão, eu estaria fazendo isso da minha vida? E a resposta foi não. O que eu faria, então, se dinheiro não fosse um problema? Não tenho milhões aí disponível para mim. O que eu faria da minha existência? E a resposta foi, nossa, eu viveria para espalhar os ensinamentos da Louise Hay, porque transformou a minha vida. Minha mãe tá maravilhosa, né, hoje em dia. E quando minha mãe se voltou, né, da cirurgia, eu fiz ela passar por todos os exercícios do livro. E eu falei para ela, você tem que fazer a quimioterapia, a radioterapia, tudo. Mas se você não trabalhar esse ressentimento, provavelmente esse câncer vai pipocar num outro lugar. É só uma questão de tempo, né? E nunca teve recidiva, graças a Deus, tá aí maravilhosa, isso já faz décadas. E eu falei isso, né, para mim mesma. Eu viveria para espalhar os ensinamentos da Louise. E aí depois eu assim, puxa, mas será que isso é tão utópico assim? Aí fui pesquisar e vi que ela tinha criado treinamento, né, para as pessoas trabalharem profissionalmente com o método dela, tanto fazendo cursos quanto em atendimentos individuais, que tem uma outra formação que é a formação de coaching. E aí eu pulei do precipício, eu pedi demissão, sentei na frente do meu chefe, que era vice-presidente da empresa, e falei, tô pedindo demissão. E ele até brincou na época, né? Ele falou, nossa, mas para qual empresa você está indo? Que oferta que te fizeram, né? Porque eu tinha um cargo legal, um salário legal lá. Eu falei, então, não é para outra empresa, eu vou fazer curso para trabalhar aí com uma linha de terapia. E o cara ficou olhando para mim com uma cara do tipo, você não quer pensar mais um pouco? Não, né? Tá doida a mulher, né? E aí foi assim, pulei do precipício mesmo. Claro que eu tinha, na época, uma reserva, eu tinha condição, né, de literalmente abandonar uma coisa e começar uma outra do zero total. Então, né, foi o que eu fiz. E, nossa, gente, tem sido uma outra encarnação, assim, trabalhar com o que a gente ama. Eu imagino que vocês trabalhem com o que vocês amam. E trabalhar com o que a gente ama é aquela história que não tem dinheiro que paga, e o dinheiro acompanha, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que a energia do dinheiro flui quando a gente trabalha com o que a gente ama de uma forma extraordinária. Então tem sido incrível. E eu comecei a fazer um curso atrás do outro, tem vários formatos de curso que a gente pode aplicar. Eu comecei a fazer um curso atrás do outro, e aí a equipe da Louise Hay nos Estados Unidos me fez o convite em 2019, em julho de 2019, para eu ser a formadora do Brasil. Geralmente tem um formador por país, e o Brasil nunca teve um formador brasileiro. Então, eles me fizeram o convite, então eu assumi agora, eu formo profissionais para trabalharem com o método no Brasil. Mas você foi fazer o treinamento lá? Com a equipe lá nos Estados Unidos? Eu fui. Então, quando eu pedi demissão, eu fui para lá, fiz com eles as duas formações. Tem duas formações do método só. Então, uma é a formação de facilitadores. Então, você se forma para você facilitar mais ou menos 15 tipos diferentes de cursos vivenciais, workshops, online, presencial, enfim. Só depois que você faz essa, você pode fazer o módulo 2, que é a formação em coaching. Eu já fui, fiquei lá um tempo, já fiz os 2 módulos. Voltei para o Brasil, comecei a atuar, fui fazendo um curso depois do outro, foi maravilhoso, assim, superou todas as minhas expectativas, sabe? Já o segundo já tinha lista de espera, foi muito legal mesmo, e muito atendimento e tal. E aí eles me fizeram um convite, eles falaram, se você aceitar, né, o nosso convite em ser formadora, você vai ter que fazer de novo uma viagem internacional para a gente te treinar para você ser formadora. Daí isso aconteceu em 2019, então de 2019 para cá eu me tornei a formadora do método no Brasil. E é interessante essa história que você está contando. Não é a primeira vez que a gente fala dessa questão do trabalho num ambiente saudável aqui no nosso podcast, porque, infelizmente, como a grande maioria das pessoas no Brasil não tem uma estrutura financeira estável que permita você ter aquele tempo inicial, ao invés de você perder juntando dinheiro, você já ir se aprimorando no que você gosta. Isso acontece muito comum, quase com todo mundo. A gente, às vezes, acaba fazendo uma carreira e fica preso ao dinheiro. E, assim, como você falou, às vezes a gente não tem uma estrutura financeira familiar que dê suporte a você passar 2, 3 anos sem trabalhar. E, às vezes, a gente fica preso. E já houve vários relatos aqui disso. Chega um momento que é muito importante, mesmo se você não está gostando do trabalho,
faça uma reserva financeira para um dia você conseguir se livrar, porque às vezes você não faz a reserva financeira e continua infeliz e acaba tendo que ficar infeliz pro resto da vida, trabalhando num ponto assim. Eu tenho meu grau de loucura também, como você falou, que largou uma multinacional, e eu larguei um emprego público federal. Então estamos junto na Para loucura. atualmente só trabalhar ou na iniciativa privada ou por mim mesmo. Então eu entendo muito, eu não cheguei a ser diagnosticado com burnout, mas eu tenho certeza que eu fiquei ali bem próximo. Quase lá, né? Quase lá, esse negócio de... E depois você dá uma virada e você vê que tem alternativas, né? Assim, financeiras, óbvio que você tem que ter um pé de meia, né? Para depois você não... Em 6 meses a coisa não vira. Às vezes a coisa leva um tempinho para virar. Um tempo maior. E é muito interessante isso que você falou, porque eu ouvi outro dia o Cortella falando, assim, que quando você tá vou falar do meu jeitinho de explicar, mas ele dizia mais ou menos assim, que quando você tá num emprego, num trabalho, que você não vê propósito naquilo, então, o fato de você fazer um planejamento financeiro e fazer do salário, da renda que você obtém, o teu pé de meia, para você poder fazer essa virada que você acabou de falar, vira o propósito. Né? Então, você fala, puxa, agora eu estou encontrando um outro propósito aqui, que é estar aqui para me planejar, para daqui a um tempo eu poder estar aonde eu quiser estar, né? Então, eu achei muito legal isso, que é exatamente isso que você acabou de falar. E eu tenho certeza que um monte de gente que vai assistir esse podcast está nessa situação, largo ou no largo emprego, e essa dica que você deu é muito legal. Estabeleça o propósito de ter o seu aporte financeiro, que já é uma motivação, porque quando você não está com vontade de trabalhar, você acordar na segunda-feira é um sofrimento tão grande, né? Exato. E ao contrário, para mim hoje, assim, puxa, as minhas lives são de domingo, eu trabalho super de fim de semana, mas assim, é uma outra relação com o trabalho, né? Porque você sente que você está cumprindo tua missão de vida, então não existe essa relação de segunda a sexta que sacrifica. O trabalho vira. É uma outra relação com o trabalho mesmo. Assim, isso é. Ai, puxa, eu acho que a gente não viveria isso, é desperdiçar essa existência aqui. É engraçado, eu estou aproveitando aqui, viu, Gabriel, e falando praticamente sozinho com a Renata, mas você... Nada, eu tô adorando aqui. E não, outra coisa, porque, o que eu queria dizer, eu só ia dizer a Renata que isso que ela falou, para mim, já valeu incrivelmente o papo de hoje, porque é uma coisa que eu nunca tinha refletido, né? E isso que ela falou foi essencial do ponto de vista de que hoje eu adoro o que eu faço e... Se eu não precisasse de dinheiro, seria o que eu faria, com certeza. Ai, talvez que lindo isso! Talvez trabalhando um pouco menos, um pouco menos acelerado, mas fazendo o que eu faço hoje. Então, eu acho que foi bem estimulante essa reflexão. Muito bom. Que maravilhoso! Atualmente também. Então, estamos os três aqui na mesma vibe. Eu faço esse trabalho na rede social também, grande, como a Renata também faz, que eu vou ter até uma pergunta para ela daqui a pouco com relação à rede social. Mas, assim, é outra história. Eu trabalho o final de semana também, sábado, dou cursos à tarde aqui, numa vibe super legal, dou 5 horas de curso ininterrupto, numa tranquilidade. É muito diferente do que quando eu acordava segunda-feira para ir trabalhar e parecia que eu estava tomando uma surra, que eu ia tomar uma surra. Realmente é uma situação muito interessante. E eu queria só comentar aqui que essas questões, elas voltam na nossa vida em alguns momentos. Quando eu estava estudando segundo grau, eu tinha um professor que ele adorava dar aula de química. O cara fazia de tudo. Se precisasse, ele subia na mesa, pulava de cabeça para baixo. Ele dava uma aula de química que você não gostava da aula, mas gostava dele. Assim, não gostava do conteúdo, mas gostava dele de tão felicidade. E aí, a gente conversando com os professores, uma vez eu perguntei, mas professor João, você sempre estudou química? Ele disse, não, velho, eu fiz medicina na faculdade, abandonei, fiz odontologia, que naquela época, isso eu estou falando na década de 90, era o top do top. Era muito difícil você fazer uma medicina, odontologia. E aí, eu larguei os 2 cursos e depois fui fazer química. Ou foi pedagogia, um dos 2, assim. Eu falei, mas professor, que maluquice é essa? Como é que você larga
esses 2 cursos tão concorridos naquela época, na década de 90, que ele me contou, né? Então deve ter sido bem no início dos anos 90. Aí ele falou, só que sabe a virada de chave na minha vida, que foi que aconteceu? Um dia eu vinha voltando da faculdade e eu vi um gari varrendo ali e dançando com um fonezinho, na época era um Walkman, varrendo ali a rua, mas dançando numa felicidade, rebolando, fazendo tudo, varrendo ali o lixo dele. E aí ele parou no ponto de ônibus e olhou assim, cara, esse cara tá ali, fazendo aquilo, tão feliz. E eu tô aqui estudando na faculdade, na época era odontologia, tão infeliz desse jeito. Segundo ele, esse foi o dia da virada de chave. E ele voltou para o interior, que ele estava na capital, voltou para o interior e fez o curso de pedagogia e depois virou professor de química. Nossa, que história linda! E essa história, ela me marcou desde sempre. Eu também trabalhei em locais que eu não gostava e tal, mas sempre eu lembrava dessa história. Eu falei, rapaz, o cara teve essa coragem e deu certo. Então a gente pode ter coragem com planejamento, como você acabou de falar, e uma hora vai virar, né? Você fazendo o que gosta, as boas energias, você sabe disso muito mais do que a gente, as boas energias que melhoram inclusive o sistema imunológico, fazem com que você consiga, pelo menos, sobreviver bem, estar mais tranquilo, ter menos cansaço, menos doenças e tal. Eu acho essa história Tem um livro maravilhoso, ele não está aqui perto de mim. Tudo bem. Mas tem um livro maravilhoso que se chama, ele não é mais editado no Brasil, mas você acha em sebo, que se chama Faça o que você ama, que o dinheiro vem. E é exatamente o que eu acredito. Infelizmente, quando a gente está sem o dinheiro, a gente não aposta muito nisso, né? Então é aquilo que você pode fazer um livro falando assim, motive-se, junte o dinheiro, depois você faz o que... Exato. E aí o dinheiro vai vir mais ainda. E o dinheiro vai vir mais ainda. Essa semana eu assisti um podcast que eles conversaram que é o Flow Podcast, eles conversaram com o Luiz Felipe Pondé, que é filósofo, né? Também a professora Renata comentou aí sobre Cortella, que eles são muito próximos, inclusive, e Pondé falou isso, que ele largou no 5º ano de medicina para ir fazer filosofia, e na época todo mundo criticou, achou que ele estava doido e tal, né? E hoje ele se destaca muito naquilo. Mas eu acho que isso, de fato, eu sempre comento com os alunos na sala, isso não é só conversa. Eu acho que independente de qualquer coisa, é fundamental mesmo a gente tá pelo menos gostando ou tendendo a gostar daquilo que faz. E criando mecanismos para isso. Porque eu acho que o mais importante, e foi uma coisa que eles abordaram, que aí eu queria até saber a opinião de Renato sobre isso, que às vezes a gente não está gostando daquilo, mas a gente pode criar mecanismos ou aquilo acabar se tornando algo legal, que eu acho que muita gente pode estar nesse meio termo. É alguma coisa específica que faz com que ela não esteja gostando, ou algum fato, ou algo mais pessoal na vida pessoal dela que acaba afetando. E aí, Pondé, ele comentou um negócio que eu achei interessante, que era em relação primeiro, as novas gerações, né? Elas têm muitas expectativas dadas até pelos próprios pais, que oferecem muito, assim, que criam muitas expectativas nessas crianças e etc. E às vezes essas expectativas no futuro não se correspondem. E aí ele atribui isso a esse fato, aos próprios pais, à sociedade que impõe essas coisas. E que é difícil você curar isso, né? Como é que você foge dessa bolha que acontece? Porque você pergunta aos alunos, né? A maioria, assim, eu chego lá no curso, eu quero ser rico, eu quero fazer... E às vezes não é o sonho, você vê que é o sonho dos pais, muitas vezes. Tá, eu vou te responder pela perspectiva do método da Louise Hay, tá? Bom, então tem algumas coisas aí que eu preciso comentar. Bom, uma coisa que a Louise Hay ensinou é assim: as nossas crenças, elas se tornam verdade na nossa vida, né? E aí, ela sugere que todos nós, independente da nossa história, que a gente trabalhe com a afirmação, porque ela explica assim, deixa eu dar só um passinho para trás. O nosso cérebro tem 2 formas de aprender uma coisa nova. Uma é por alto impacto emocional,
e a outra é por repetição. São essas duas formas, né? Então, a Luísa ensina muito a técnica das afirmações positivas, tá? Então, você trabalhar com afirmações e com a repetição das afirmações daquilo que você quer criar, co-criar, a gente fala, né? E aí, ela diz que todos nós, em algum grau, precisamos trabalhar com a afirmação: eu amo os meus pais, mas vou além de suas crenças limitantes. Eu estou aqui para escrever a minha própria história. Porque todos nós somos influenciados, né? Em maior ou menor grau. Alguns em alto grau, outros num grau menor, mas todos nós somos influenciados de alguma forma, né? Então, a gente conseguir aceitar isso, né? Que a gente não está aqui para repetir a história deles e que nós não somos a opinião deles. Nós estamos aqui para construir a nossa própria história, né? E para a gente deixar a nossa luz brilhar dentro do ser único que somos, né? Então, tem uma coisa que ela falava muito fofa, que não existe dois pingos de chuva iguais, não existe dois floquinhos de neve iguais e não existem duas pessoas encarnadas aqui com a mesma impressão digital. Nós somos todos diferentes e cada um veio aqui com uma missão específica. Apesar de que, né, muitas pessoas vieram com missões numa determinada mesma área, mas cada um tem o seu jeito ímpar de levar aquela missão para o mundo, né? Enfim, então, a gente se conhecer é a gente entender qual é essa missão, né? O que eu estou fazendo aqui? O que faz sentido? Quais são as minhas habilidades únicas? Quais são as minhas características únicas? Quais são as minhas fortalezas, né? O que me faz feliz? Então, quando, né, o médico que largou tudo para ser filósofo, né? É esse tipo de pergunta que a gente precisa se fazer, né? E trabalhar com essa afirmação que eu acho muito maravilhosa, né? Eu honro os meus pais e agora eu vou além de suas opiniões e de suas crenças limitantes. Eu estou aqui para escrever a minha história, para deixar a minha luz brilhar e para ser quem eu vim ser nessa vida. Legal. Faz sentido? Eu respondo a tua pergunta com isso? Responde completamente. Eu acho que é por aí mesmo, e eu concordo muito. Embora eu não conheça o método dela, eu achei bem por aí. Agora também eu fico pensando, né, já do ponto de vista da volatilidade do mundo atual, o que é de fato a pessoa saber que ela não quer aquilo. Porque eu digo muito isso do ponto de vista dos mais jovens. E até, eventualmente, já tendo passado por isso. Então, a pessoa mal conhece uma coisa, e eu não falo só de trabalho, né? Eu digo das coisas. Então, da primeira impressão, a pessoa fala, não gostei disso, não quero, e pronto. Isso para uma série de contextos diferentes. Então, é muito disso, né? Até que ponto a gente saber, de fato, se a gente tem ou não propensão, afinidade a alguma coisa, né? Isso eu acho que é a maior reflexão que tem que ser feita. E até quanto tempo vale a pena investir nisso? É só uma reflexão, né? Não é nenhuma pergunta, é uma reflexão mesmo. O Gabriel, eu vou lhe fazer um depoimento. Quando você acha que gosta, quando você acha que não gosta, principalmente quando é jovem, é muito difícil o jovem fazer uma escolha, porque ele não conhece as coisas direito. Então o cara tá ali, porque ele gosta de estudar biologia, disseram que ele vai ter que ser médico, ou dentista, ou biomédico, ou farmacêutico. É uma escolha muito difícil para o jovem. Agora, eu lhe digo uma coisa, quando você não gosta de verdade, você sabe, e você não tem dúvida, não. Essa dúvida que você falou ocorre muito antes, né? Quando você está começando, vamos ver, vamos não ver, mas quando você está pré-burnout, como a Renata falou, você sabe, cara. Porque você vai nesse ponto, né, a pessoa já está numa coisa crônica, né? Eu digo porque às vezes é uma coisa de imediato, né? A pessoa, eu estou falando assim, por exemplo, se a gente estiver falando de trabalho de um dia, 2 dias, a pessoa já tem uma impressão formada, né? Posso fazer um complemento sobre isso? Jogue duro. Eu acho assim, eu concordo totalmente com o Sócrates, eu acho que a gente geralmente sabe quando não é o nosso caminho, né? Eu acho que geralmente a gente sabe, né? Às vezes precisa de um pouco de tempo para a gente criar essa certeza, mas o nosso... A gente está feliz. Ficou sem áudio, Renato. Tá sem áudio? Pronto, agora voltou. Acho que você bateu a mão sem querer. Acho que eu bati a mão, então tá bom. Não, eu estava dizendo aqui, a gente geralmente sabe, né, quando não é aquele caminho, porque o nosso coração é a bússola.
né? Então, se a gente está completamente infeliz, o nosso coração é muito a bússola nesse sentido. Mas eu acho que tem uma coisa que ele está trazendo aqui, que é o que me fez pensar, que talvez seja isso que esteja também, né, na tua cabeça, que é assim, existe... Nossa, eu vou meio que fugir do assunto, tá? Mas vamos lá. Existe muito uma coisa com a geração mais novinha, com as gerações mais novinhas, né, atualmente, do imediatismo, né? Então, assim, eu começo uma coisa, se eu já não tô rico em 6 meses, eu já tô de saco cheio, porque eu não quero, porque... Vocês veem isso ou sou eu? Eu vejo exatamente isso. Exatamente isso. A minha direção. E aí, eu acho que tem milhões de... Também tô fazendo reflexões aleatórias aqui, mas acho que tem milhões de motivos pelos quais isso acontece, né? Eu acho que essa era da informação louca que a gente tá, né? Muita gente já nasce com tudo de mão beijada, não tem essa coisa... Gente, eu lembro de eu fazer trabalho na escola, pesquisando na Barça, as coisas. Eu falei até outro dia que Sócrates pesquisava na biblioteca, na enciclopédia. Eu falei, ele disse eu também, eu tinha na minha casa. Tá vendo, Sócrates? Não tinha computador, não tinha... Nossa, quando chegou, tipo, internet, essas coisas, eu já tava para entrar na faculdade, já, né? E isso é impensável. Quando você fala para um adolescente hoje ir na biblioteca procurar uma enciclopédia... Eles não têm paciência. Não, hoje ninguém faz mais isso, mas eu tô dizendo assim, quando você fala que você fazia, eles acham que como, né? Você tinha esse trabalho para procurar, às vezes, você tinha que ir no dicionário para saber o significado de uma palavra. Exato, eu dava com o dicionário na mochila da escola. Mudou. Agora, eu acho que essa geração, ela não é tão refém da opinião dos pais como a minha, como talvez a sua, não. Eu acho que essa geração ela já é mais liberta desse negócio de ter que seguir o que os pais querem. Ainda tem muito, mas eu acho que eles já são mais descolados isso. Antigamente você perguntava a qualquer menino qual é seu sonho, ele tem um carro, né? Porque todo mundo falava, você tem que ter um carro, é legal ter um... Aí hoje você fala com a mesma situação, o que é que você quer? Ele nem cogita, não, carro dá trabalho, hoje eu vou de Uber, é muito melhor, mas, né, eu quero é viajar. Hoje eu acho que a galera já mais jovem já tem essa pegada de fazer atividades, de ter, como é que eu tô esquecendo o que eu quero falar, de ter experiências mais forte do que ter coisas. Porque até esse exemplo que Gabriel falou, tem muita gente que fala, eu quero ter dinheiro, mas se você for procurar ele, eu quero ter dinheiro para eu poder viajar. Antigamente não era assim, era eu quero ter dinheiro para eu poder ter uma casa, eu ter um carro. Verdade. Eu acho que esse perfil também deu uma mudada. E eu queria te perguntar, Renata, o seguinte, beleza, gostar do método, aprender, se formar, isso é ótimo, você ser uma professora e uma formadora, tranquilo. E as redes sociais, que aí a história é outra. Uma coisa é você gostar de treinar pessoas, estar ali nos eventos, outra coisa é você virar a Renata Fornari das redes sociais, que tem lá um YouTube, que tem lá um Instagram com muita publicação. E aí, como foi esse negócio de agora eu tenho que ser das redes sociais? Como é que você encarou isso? Eu acho que para a Renata, que trabalhava com marketing, talvez tenha ajudado, né? Aí o marketing ajudando, né? Ajudou, sim. E eu acho que o que... Nossa, é muito interessante essa sua pergunta, porque eu estava discutindo esses dias, inclusive, esse assunto. Hoje em dia, a história do marketing digital é, inclusive, uma profissão, né? O que você faz? Eu sou expert, eu sou produtor de conteúdo, eu sou lançador, né? E quando eu criei o meu Instagram, o YouTube, etc., eu não tinha nem noção do que era esse mundo, apesar de eu vir do marketing, mas o marketing digital é um outro universo que muda todo dia também, né? Então a gente tem que estar muito atualizado, né? Então, quando eu montei minha página do Instagram, meu YouTube e tal, tudo que eu queria eu já sabia que tinha acabado a era do panfleto. Você não manda panfleto para as pessoas falando, olha, eu tenho aqui um curso, né? É tudo online. Mas eu não conhecia 10% do que eu conheço hoje de marketing digital. Inclusive, eu participo de um mastermind do Rodrigo Vinhas, que é um grande player aí do marketing digital, e eu aprendo um monte de coisa, ele me ajuda, ele é o meu mentor, né? Eu procurei uma mentoria, porque eu falei, gente, eu preciso de uma mentoria disso, porque é um outro universo, né? E o que eu acho que me ajudou não foi nem o fato de eu vir do marketing, porque, de novo, o marketing que eu venho de grandes multinacionais, um marketing muito mais offline, muito mais ligado com TV,
não é esse mundo da internet, do marketing digital, enfim, são mundos um pouco diferentes. Mas eu acho que o que me ajudou é porque eu, naturalmente, desde pequena, eu sou muito extrovertida. Então, eu nunca tive assim, eu nunca tive problema com ligar a câmera e falar se eu preciso, eu nunca tive problema em, sei lá, abrir um evento da empresa para 2.000 funcionários e subir no palco lá e falar, porque é da minha natureza, né? Então, eu sou assim, então eu nunca tive... isso nunca foi uma questão, então acho que isso foi muito natural, né? Então eu comecei, e aí assim, por exemplo, essa coisa do marketing digital é extremamente recente na minha vida, recente agora com a pandemia, porque como que eu comecei a fazer lives? Eu nunca tinha feito live, basicamente, tinha feito uma ou outra, mas assim, uma na vida, outra na morte, assim, eu tinha lá o Instagram ativo, mas live, não, imagina. Quando chegou a pandemia, muita gente começou a me mandar direct falando assim, eu tô péssimo, eu tô com muito medo, eu tô com depressão, me ajuda. E aí eu me senti tocada mesmo em ajudar as pessoas. Juro pra vocês, gente, assim. E aí eu falei, bom, gente, vamos fazer o seguinte, tinha acabado de decretar, não lockdown, mas assim, a fase vermelha, né, ninguém sai de casa, tava em São Paulo. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, então, como a minha filha, que vai fazer 2 anos nessa semana agora, né, porque eu tinha 1 ano e pouquinho, dorme entre 8 e 9 horas, 9h15 da noite a gente se encontra no Instagram e a gente vai fazer uma meditação ao vivo para ajudar a lidar com essa ansiedade, com esse medo, uma meditação da Louise Hay. E aí, eu fiz a primeira, e aí teve, sei lá, 200 pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Para mim, na época, aquilo era, que é isso, esse bando de gente aqui, né? Nem imaginava, mas foi com um intuito muito genuíno de ajudar as pessoas, de fazer uma meditação juntos ali, né? De ensinar as pessoas a meditarem. E aí as pessoas me escreveram no dia seguinte falando, pelo amor de Deus, eu acordei, eu dormi de domingo para segunda de um jeito que eu não dormia há meses. Domingo que vem a gente tem que fazer de novo. Tá, então domingo que vem de novo, 9h15 da noite, vamos meditar. E aí até hoje eu faço live todo domingo, 9h15, as pessoas ficam esperando. Tanto que o Sócrates foi meu convidado, às vezes eu trago convidado, né? Domingo, 9h15. Então foi um negócio que aconteceu meio que por causa da pandemia. E aí, que outra coisa que aconteceu? Os meus cursos eram quase todos presenciais. Chegou a pandemia, o que eu faço? Adaptei tudo para um formato online. E aí falei, gente, olha, o curso que era presencial e, portanto, tinha vagas bem limitadas, agora eu vou adaptar, vou fazer aqui num outro formato, claro, com 1.000 adaptações, com 1.000, outra ideia. Mas vamos fazer aqui, vai ser 21 dias de desafio da Louise Hay pra gente. E aí eu tava esperando, sei lá, ter umas 50, 60 pessoas inscritas, eu tinha quase 200. E eu falei assim, gente, pera um pouquinho, né? Tem uma super de uma oportunidade aqui, deixa eu estudar essa história de marketing digital. Então, isso tem pouquíssimos meses, né? E aí comecei a entender um pouco mais, né? Aí comecei a entender que naturalmente eu já fazia por ser desse jeito mesmo, né? Coisas que eles falam que é super estratégico, né? Tipo, posta todo dia, posta vídeo com a sua cara. Eu meio que já fazia isso, porque eu já fazia, não sabia, não era porque era estratégico, mas é porque já era do meu perfil fazer, né? Então faz pouco tempo que eu estou agora estudando mais, dedicada a estudar, né? Criando formatos definitivos de cursos online, porque apesar do presencial, até já voltei aí com alguns formatos com turmas bem reduzidas, óbvio. Mas eu achei maravilhoso do online 2 coisas que eu me surpreendi. A primeira é que o poder de transformação, ele não deixa a desejar, né? Não é porque a gente não está fisicamente aqui juntinho, podendo se tocar, né? Que o poder de transformação no que eu faço, no que eu ensino, que ele não acontece, muito pelo contrário, eu fiquei muito surpresa. E uma outra coisa que eu amei, na verdade não é que eu fiquei surpresa, mas eu amei poder, sabe, ter pessoas de tudo que é canto do Brasil, ter brasileiros morando em outros países, acompanhando os cursos, pessoas né, de vários lugares do país conectadas, sem precisar viajar, sem precisar... Então eu amei, assim, e foi por acaso, gente. Se não fosse a pandemia, eu não sei se eu teria feito um formato de curso online hoje. Bom, e aí descobrindo esse novo universo todo, eu comecei a formar equipe. Então, agora eu tenho um designer que trabalha comigo, tenho uma redatora, tenho um editor de vídeo, tenho a minha assistente, e sigo aí dedicada em formar equipe e aprender a jogar esse jogo, que é necessário, gente, porque, de novo, a era do fax e do panfleto que a gente viveu, né, aqui, ela não existe mais. Então, é isso.
E tem gente que não sabe, que acha que às vezes você largar um emprego é uma loucura. Loucura é você resolver ser gerador de emprego, como você está falando. Você ministra o curso, está dando super certo, e aí começa a contratar gente. Aí sim que também já é um outro momento que você tem que prestar atenção, fazer conta no final do mês. O empreendedorismo também é uma outra situação difícil, né? Quando você toma aquela decisão, eu preciso contratar uma pessoa para me ajudar, e de uma vira duas, de duas viram Não, três. e isso tudo aconteceu após a pandemia, assim. Até a pandemia eu tinha uma pessoa que me dava assistência e uma outra que me ajudava com as redes sociais só. E hoje nós somos em 6 pessoas e o meu marido... Ai, gente, vou abrir um negócio mega pessoal aqui. Tô me sentindo literalmente com a cerveja, Fique à o vontade. amendoim na mesa do bar, assim. A gente podia ter trazido, inclusive. Poderia ter trazido. Delícia, né? Delícia. O meu marido, ele acabou de pedir demissão. Ele trabalha com TI, né? Trabalhava também para uma empresa, sempre trabalhou em empresa. E porque eu não tô dando conta de tocar o dia a dia. Não tô. A gente recebe, sei lá, de 50 a 100 mensagens por dia só no direct. Meu Instagram é uma zona nesse sentido, no sentido bom da palavra zona, né? Quantidade de e-mail, suporte ao aluno, tem toda a parte financeira, porque, né? Parte contábil, parte... Eu falei para ele, olha, ou eu sou, entre aspas, terapeuta, que vou me focar em, né, em entregar o conteúdo, em formar os meus cursos, em estar nas aulas com os meus alunos, com os meus mentorandos, com os profissionais que vão se formar no método, ou eu toco o dia a dia da empresa, eu não consigo fazer as duas coisas mais, né? Então, agora ele pediu demissão, virou meu sócio, e a gente formalizou isso semana passada, sabe, assim, a empresa, a sociedade, 50% e tal, e agora ele toca... É muito recente, né? Mas já é real. Ele toca agora o dia a dia da empresa mesmo, né? Então, estava ajudando a gerenciar a galera, enfim, agora a gente vai contratar aí mais uma pessoa, enquanto eu agora passo a ficar focada no que só eu posso fazer, né? No que é insubstituível. E isso que você está falando é interessante, porque assim, você é vamos dizer assim, a master formadora do Brasil, e o Brasil é um país continental. Aqui você vai formar 1000 pessoas e é insuficiente para o tamanho do nosso país. Isso que você falou, eu fico muito animado com a parte virtual, porque eu comecei também, a gente fez um curso agora sábado, transmitido aqui pelo meu podcast, que deu gente de todos os estados brasileiros, e uma menina que já tinha feito o curso comigo mandou: professor, eu estou aqui em Cancún, no México, ao vivo, ela mandou. E aí eu estou aqui passeando, e como eu estava aqui no hotel, eu sabia que ia ter o curso, me matriculei e estou assistindo. Lá de Cancún, do México. Olha que coisa sensacional, né? A gente ficava aqui em Salvador, então, ficava meio que muito limitado. Aí agora eu dou um curso, tem gente que se inscreve de Roraima, de Rondônia, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro. No último teve do Brasil inteiro, e eu faço essa pergunta porque eu gosto de saber. Entre o nome, tem lá, qual cidade você vai falar. E o pessoal coloca, porque eu gosto de saber, assim, é uma coisa que me motiva quando eu vejo que tem gente de todos os estados brasileiros participando. É muito legal. Agora, posso te dar um feedback ao vivo? Dê aí. Qualquer coisa você corta o trecho fora? Não tô brincando. Não, porque é um feedback bom, eu tô brincando. Mas você sabe que... Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: agora que eu tenho convivido um pouco mais, né, com pessoas que estão no digital, fazendo curso, lançando curso, etc e tal, uma coisa que se comenta muito, né, e o que eu percebo muito é assim: as pessoas que acabam tendo sucesso com isso são pessoas que genuinamente ajudam os outros, né, cujo conteúdo que é produzido ali diariamente, semanalmente, enfim, não importa a frequência, mas é um conteúdo que realmente é relevante para as pessoas, que realmente ajuda as pessoas, né? E como foi que eu te achei, Sócrates? Eu estava super preocupada. Eu falei, meu Deus do céu, a pessoa que trabalha comigo... Eu fui pagar um teste para ela do além, porque meus pais vinham morar comigo, meus pais são super grupo de risco de Covid. E eu falei, vamos fazer teste assim, só para desencargo de consciência. IgM na altura, e IgG negativo. Eu falei, o que eu faço com esse resultado agora? Meu Deus do céu. Manda para casa, fica em casa 15 dias, não sei o que, repetiu de novo o mesmo resultado. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Google, IgM positivo, IgG negativo, tô em pânico, o que eu faço? E aí caí no teu vídeo no YouTube.
E maratonei ali uns 4, 5, 6 vídeos teus. E falei assim, gente, tá tão claro aqui a informação, meu Deus do céu. Graças a Deus. Então, assim, você me ajudou de verdade. E eu vi ali os comentários, principalmente no teu YouTube, né? De pessoas também desesperadas e você ali respondendo. Claro, é impossível a gente responder todo mundo, mas respondendo um monte de gente. E isso faz uma diferença real, né? E aí, para quem não sabe, como que eu conheci o Sócrates, foi aí, né? Pelo YouTube. Aí eu falei, bom, deixa eu ver se ele tem Instagram, porque o Instagram tem mensagem privada. Mandei uma mensagem privada para ele e falei, eu quero pagar uma consulta sua, que eu não sabia o que fazer. Eu volto com ela para trabalhar, porque ela já estava um mês afastada, o exame dava igual, IgM positivo, GG negativo, eu não sabia o que fazer. E aí ele foi super querido, e a gente acabou conversando, aí chamei ele para live e tal. Então, é isso que eu vejo, sabe? As pessoas que acabam dando certo com esses formatos online e tal, são pessoas que genuinamente geram um conteúdo gratuito que ajuda de verdade as pessoas. Eu acho que isso você já está fazendo, né? É isso que a gente precisa também falar para a galera que vai assistir aqui o nosso podcast. Quando você começa a fazer coisas que você gosta, você abre mão de várias situações que no pensamento tradicional você só faria por dinheiro e começa a fazer coisas sem. Do nada surge uma oportunidade. Isso que você falou foi interessante. Renata, ela contou essa história até lá no Instagram dela e tá, depois um monte de gente veio me seguir no meu Tem Instagram. Trabalho para você. Não, mas ela contou e ela falou, não, quanto é? Eu queria fazer uma consulta com você. Eu digo, olha, diga o que é que você quer saber. Não foi assim? Foi exatamente assim, direto e reto. Qual é a pergunta? Diga logo a pergunta. E aí ela falou, e aí eu respondi, expliquei, né, como realmente com anticorpo a gente não define sim ou não, com anticorpo a gente só dá uma ideia. Falei com ela o que era que poderia fazer para poder dirimir as dúvidas dela. E na outra semana eu recebi um contato de uma multinacional para eu poder dar um treinamento para uns funcionários deles e tal, que também me conheceram pelo YouTube. Então o YouTube é uma plataforma sensacional de você botar a cara, dá trabalho, é um saco gravar, editar. Aqui no meu podcast a gente tem uma pessoa que é a Yasmin, que ela nos ajuda nessa parte de edição, de cortes, de capa de vídeo, porque realmente é trabalhoso, mas é um trabalho que você sabe que está ajudando outras pessoas. Você vê um vídeo que você colocou, não é de fofoca, não é de vida dos outros, e 100 mil pessoas assistem, é porque aquele tema que você levou é importante. É, né? Relevante, sem dúvida. E eu acho que então, essa conversa de hoje, inclusive, vai ajudar muita gente. Eu também acho que essa conversa de hoje, muita gente que é curioso para saber detalhes da vida de Renata vai assistir o nosso podcast aqui para conhecer um pouquinho mais dela, né? E essa história fantástica que ela falou de trabalhar como executiva, de trabalhar, de viajar e depois mudar. A gente tem que entender que a gente tem que mudar. Às vezes a gente escolhe uma profissão com 17 anos, tem que levar ela para o resto da vida, não é? Quem disse que tem que, né? Quem disse que tem que levar? Eu brinco muito com a minha mãe, que eu falo o seguinte, a minha mãe era louca para a gente fazer faculdade. Eu disse, minha mãe, eu não tenho essa loucura para minha filha fazer faculdade, não. Se ela quiser, vai. Eu vou estimular, óbvio, que eu sou professor universitário. Mas se ela não quiser, se ela quiser fazer outra coisa e fazer faculdade depois, com 25 anos, com 30 anos, eu vou super incentivar, porque não é a faculdade que garante, inclusive financeiramente, não é uma faculdade que garante financeiramente. É muito melhor você fazer quando você está maduro, sabe qual é o tema que você quer se aproximar. Nossa, concordo muito com você. Com 17 anos que a pessoa não sabe nada, 17 anos você ainda, pensando em profissão, hoje em dia, com 17 anos a pessoa não está pronto para uma profissão, né? Com 17 anos Nossa, a pessoa concordo totalmente. Saindo do ensino médio, eu disse, eu vou super estimular minha filha a fazer faculdade. Agora, quando ela quiser, quando ela achar um curso, quando ela conhecer um pouquinho do curso e tal, ela não virar uma médica que depois, quando começa a ver sangue, passa mal, desespera, não pode. Tá frustrada, com certeza. Ou uma engenheira que tempo, dinheiro. Ou a engenheira que acha o cheiro do cimento ruim. Aquele cheiro horrível de cimento. Aí não dá, né? Ela tem que estar pronta. Renata, a gente foi bater o papo aqui, eu disse a você que o horário passa rápido. Impressionante. Passa muito mais rápido do que live, né, ao vivo.
Pois é, porque aqui tem 3 pessoas conversando ao mesmo tempo. E é um bate-papo. É igual quando você tá com um amigo numa mesa de bar mesmo. Quando você olha, já tá na hora. Já tá de madrugada. Gente, vou começar a fazer igual, tá? Vou compartilhar a ideia. É super legal e tá bombando. É uma coisa que tá bombando na internet, são esses podcasts assim com vídeo. Eu gosto de ver. Para onde que vai o nosso? Só para eu saber. Esse nosso aqui vai para o canal do YouTube Meu Podcast. Tanto vai ter o vídeo inteiro para quem quiser assistir a conversa inteira, quanto vai ter alguns cortes com alguns frases importantes que você falou, com alguns comentários. Então vai estar lá no YouTube, no canal Meu Podcast. Então é um canal logo que passa. Você coloca só o áudio também, tipo no Spotify, esse tipo de coisa? O áudio inteiro no Spotify, com seu nome, também no canal Meu Podcast no Spotify, e no YouTube, no canal Meu Podcast, vai ter os cortes e vai ter também o áudio. Eu sei que a gente já estourou nosso horário aqui prometido, eu lhe falei que estourava fácil. Eu só queria uma última pergunta, que é uma consultoria. Posso fazer uma consulta com você? Pode. Para você fazer aí uma dica que vai ajudar todos nós. Quando a gente estiver estressado no trabalho, com vontade de brigar com um colega, ou num plantão do hospital, que o colega dormiu no seu colchão e não passou o álcool 70, e agora você quer dormir e não tem mais... Quando você está estressado assim, no trabalho, com seus colegas, ou por muito trabalho, ou porque você foi cobrado de uma coisa muito chata, o que você pode fazer para, dar uma baixada? Assim? Uma coisa prática que todo mundo que está assistindo aqui consiga fazer, sem ser nada de técnica muito rebuscada, porque a gente não conhece. O que a gente pode fazer para dar uma acalmada no coração e não cometer ali um ato que vai se arrepender depois? Tá, eu vou te dizer, mas eu não vou conseguir te dar só essa resposta, senão não sou eu. Eu não vou conseguir te dar só essa resposta assim, faça isso. Eu vou dizer, eu vou te dar a resposta que você quer, mas eu vou precisar fazer um complemento antes. Perfeito, perfeito. Agora vamos deixar claro que foi você quem vai passar do horário. Vamos deixar claro que se você... o horário é seu. O horário é seu. Terminar aqui falando, desgraçado, ele me disse que era até tal hora e passou, a culpa é minha, já entendi. Já entendi total. Não, mas não é super longo, mas só para dizer o seguinte, o que a gente fala no método da Louise Hay? Que quando a gente tá, as pessoas que são muito, eu brinco, panela de pressão, tá? Que parece que qualquer momento vai explodir, qualquer coisa que alguém faz vai explodir, sabe? A pessoa que ela é muito irritada, sabe aquela pessoa que tá muito irritada? Qualquer coisa irrita. Geralmente é uma pessoa que não sabe lidar com a raiva. E aí, o que a Louise Hay explica sobre lidar com a raiva? A raiva é um sentimento tão natural quanto a tristeza, a alegria, o riso, né? A raiva, o medo. As emoções negativas, elas são sentimentos reais, válidos, existem para serem vividos e sentidos. Quando a gente não se permite entrar em contato com a nossa raiva, e isso é muito mais comum para as mulheres, porque socialmente, né, o homem é mais autorizado a entrar em contato com a raiva do que a mulher, mas isso não significa que não possa ser um desafio para ambos os sexos, tá? Não vou entrar muito nisso, senão eu vou me alongar muito. Mas geralmente a gente não se permite entrar em contato com a raiva, porque a gente ouviu lá na nossa infância que sentir raiva é feio, que não é aceitável, né? Que nós temos que ter ali um comportamento exemplar, né? Todos nós ouvimos isso de alguma forma, alguns mais, outros menos, né? Então, a gente geralmente não se permite sentir raiva. Então, a gente vai acumulando essa raiva dentro do nosso corpo, a gente não dá vazão a essa raiva, existem várias formas saudáveis de dar vazão à raiva, né? E aí, nós nos tornamos pessoas super estressadinhas, tá? Então, qualquer coisa eu fico muito irritada, qualquer coisa eu quase explodo, qualquer coisa, geralmente, não é 100%, mas para a maioria das pessoas, são os casos das pessoas que não sabem lidar com a raiva de forma saudável. Tá, e o que é, então, lidar com a raiva de forma saudável? Em primeiro lugar, a gente assumir que ela existe. Eu estou com raiva. Tudo que a gente luta contra e tudo que a gente nega, cresce. Né? Então, se eu luto contra o medo, se eu nego, não, eu medo, imagina, eu sou super corajoso, medo de Covid, tenho medo de Covid nenhum. Eu estou em negação do meu medo, esse medo cresce e me domina. Então, quando eu aceito, não, puxa, eu tô com medo, tenho ouvido aí, né, histórias e tal. Tudo bem. A partir do momento que eu aceitei, o medo diminui automaticamente, né? Então, a partir do momento que eu aceitei que eu tô com a raiva diminui automaticamente. Puxa, eu tô com raiva.
do que eu tô com raiva? Eu vou tentar elaborar. Do que eu tô com raiva? Ah, eu tô com raiva de tal pessoa porque pela terceira vez ela me tratou de uma forma que eu não gostei. É importante a gente se permitir sentir e liberar essa raiva. O que significa liberar a raiva? Significa você fazer alguma coisa para essa raiva sair do teu corpo que não vai prejudicar nem você mesmo e nem a outra pessoa. Então você pode socar travesseiro, socar almofada, fazer uma corrida, sabe? Pular na cama elástica e sentir que você está pisoteando ali a pessoa, escrever uma carta que você nunca vai entregar, mas você tirou aquilo de dentro de você. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Já aconteceu com vocês de vocês estarem falando no WhatsApp com alguém e aí você fica pé da vida, e aí você vai e escreve uma mensagem imensa e você fala, pera, deixa eu reler. Aí você relê e você fala, não sei se eu vou mandar, acho que eu já tô mais tranquilo. Né? Tenho certeza que já aconteceu com você. Já, com certeza. Já aconteceu com todo mundo isso. Estas são situações mais complexas, né? Mas por quê? Porque você expressou ali escrevendo. Você nunca vai mandar aquela mensagem para a pessoa, mas você tirou de dentro de você. Então, a gente aprender a lidar com a raiva de uma forma saudável, aceitar que a raiva existe, reconhecer eu estou com raiva, né? Então, usar técnicas de liberação de raiva que pode ser escrita, pode ser gritar com o carro fechado, pode ser socar travesseiro, pode... Isso faz com que a gente aprenda a conviver, a lidar com a raiva de uma forma saudável, a gente não vira aquela panela de pressão que aí o meu colega não passou o álcool gel no colchão e eu já tenho vontade de jogar ele pela janela. Porque, na verdade, eu estou canalizando, é a famosa tempestade no copo d'água, né? Eu estou canalizando tudo aquilo que está reprimido dentro de mim, dentro de uma situação que não tem, é desproporcional à situação, tá? Mas, dito isso, eu não estou dizendo que a gente não seja, né, às vezes, expostos a situações cotidianas que nos deixem irritados. Ah, pô, pessoa folgada, vá, né, para aquele lugar, sabe? Plena pandemia não foi lá e não passou o álcool, né? Não estou dizendo que a gente não tem essas pequenas irritações durante o dia, mas eu só queria dizer que é importante as pessoas pensarem nisso. Como que eu lido com a raiva na minha vida, tá? Só queria fazer para dar uma resposta completa, senão não ia ser eu. Agora, indo para a dica prática, tem um exercício que a Luíse reensina, que é assim, você fechar os olhos, fazer 3 respirações fundas, sentindo o ar entrar e prestar atenção. Qual é o caminho que o ar faz para entrar dentro do meu pulmão e sair do meu corpo? É um exercício maravilhoso, traz a gente para o estado de presença e dá aquela primeira acalmada, tá? Em seguida, trazer uma cena para a mente, porque no método a gente fala muito do nosso poder de visualização, a gente fala muito das técnicas de visualização criativa. Então, trazer para sua mente uma imagem que te traz paz. Pode ser um pôr do sol, pode ser as ondas do mar, o sorriso de uma criança, um jardim florido, qualquer cena que te traz paz. Quando você fez as 3 respirações, trouxe essa cena que faz paz, faz uma afirmação positiva, como, por exemplo, está tudo bem no meu mundo, eu escolho estar em paz. Porque nós escolhemos como a gente responde a cada situação, né? Essa é a autorresponsabilidade, né? Responsabilidade significa a nossa habilidade em responder. Então, eu escolho como eu respondo, né? Então, eu posso afirmar, está tudo bem no meu mundo, eu escolho estar em paz. E aí, vai ser muito mais provável que a pessoa... É um exercício de 2 minutos, nem isso. É muito mais provável que a pessoa abra os olhos e fale, tudo bem, é só um álcool gel no colchão. Não, eu bem. não fiz isso, mas eu tenho certeza que funciona só de ouvir você falar. A respiração, ela já parece que é uma coisa que já melhora. O banho e uma respiração são 2 coisas que melhoram a nossa vida, né? Parece que um banho revitaliza um cansaço. Eu quando eu dava aula em várias faculdades seguidas mesmo, uma rotina gigantesca, o banho me deixava mais tranquilo e mais descansado do que o almoço, se eu tivesse com fome. Eu dava aula com fome, de boa. Agora, se eu tomasse um banho, eu ficava novo, zerado, conseguia trabalhar bastante. Mas essas dicas que você deu aí, a gente vai deixar só no podcast inteiro. Para quem quiser assistir. Não vai ter cortes com essa dicasinha para a galera assistir 3 minutos, não, vai ter que assistir inteiro para pegar essa dica da Renata aí. Essa dica agora, dessa Sócrates, aula, né?
Diga, diga. Se eu fosse seu colega de plantão, eu ia ficar com medo aí, viu? Foi só um exemplo. E já valeu em direto aí para seus colegas. Foi só um exemplo para a galera se cuidar durante a pandemia. Renata, para finalizar, você viu, ainda bem, quando a prova da nossa live aqui que funciona é o seguinte, quando a gente dá risada e quando tem os momentos que a gente fica reflexivo, o bate-papo funcionou. E hoje nós tivemos essas duas coisas. Quero participar de outros, vamos marcar outros. E o bom do podcast é que ele não encerra em um podcast. Daqui uns dias a gente pode bater esse papo com você de novo sobre outros assuntos e a história pode ir para um caminho diferente. De repente a gente vai falar agora que Renata está totalmente internacional, América Latina inteira aprendendo o método Livre Rei com ela. Então, assunto é o que não falta. Com certeza. Foi muito legal essa noite aqui com você. Eu queria que você indicasse um livro qualquer que vier na sua cabeça. Eu trouxe aqui, olha aqui, deixa eu falar. É claro que eu vou ter que indicar o Você Pode Curar Sua Vida. Estou mostrando aqui a carinha dele. Peraí, deixa eu ver como é que eu mostro aqui para ficar melhor. Aqui. Encontra no Brasil, em português. Fácil, sim. Qualquer no Google, qualquer site, livraria online, site online, é bem fácil. Esse é o livro, é o carro-chefe, né, da Luísa. É um livro, não é grande, ele tem uma leitura gostosa, uma leitura fácil. Então, eu super recomendo também Suspeita, mas esse é o melhor livro que a Louise Hay já escreveu na vida dela. O Poder Dentro de Você. É o melhor livro, seria uma atualização do Você Pode Curar Sua Vida, e por isso que eu trouxe os dois, porque ele faz muito mais sentido ser lido depois do Você Pode Curar Sua Vida. Então tem essa ordem. Então já trouxe os dois para deixar a dica aí pro pessoal. Que legal, tenho certeza que muita gente vai ficar curioso com essa live aqui e vai correr atrás aí de ler esses livros. E como você falou, uma leitura fácil, ela já é uma porta de entrada para que a pessoa goste do conteúdo, né? Quando você começa com um livro muito denso, é mais difícil, né? Talvez tenha livros mais densos, mas que a pessoa possa ler depois. Um livro fácil de ler, ele facilita a vida de todo mundo, né? De quem quer conhecer. Exato, e a literatura da Louise tem uma linguagem muito acessível, muito. Por isso que vendeu 65 milhões de cópias, porque muito acessível. Então, acho que o pessoal vai gostar da dica. Muito obrigado, Renata. Foi um prazer bater o papo com você. Espero que você tenha gostado mesmo aqui desse papo. Agradeço o convite, agradeço super o convite. A gente até demorou, né, para conseguir marcamos com bastante antecedência, né? Mas tudo tem hora certa e foi maravilhoso. Então, eu que agradeço a sua iniciativa de me convidar. E quando quiser fazer de novo, só me mandar um WhatsApp e vai ser um prazer bater esse papo com vocês mais uma vez. Foi muito legal, eu gostei bastante, e uma coisa interessante desse papo aqui hoje foi que naquele dia você me convidou, a gente falou bastante do tema que você convidou. Hoje aqui, talvez pessoas que já lhe seguem vão gostar de conhecer outros lados da Renata, né? Isso que eu ia te falar, depois você me manda link e tudo mais para eu encaminhar para todo mundo, botar lá no Stories, mandar para o pessoal que recebe os meus e-mails, fala, gente, não percam, foi muito gostoso o podcast, então me manda depois esses links todos aí. Valeu. E como eu falei, Renata, para mim os 5 primeiros minutos já valeram a conversa e depois só melhorou ao longo do tempo. Foi um prazer conversar com você. Gabriel, não. Eu acho que valeu a conversa inteira. Não, valeu, foi o que eu falei. Até o final. Não, os 5 minutos já me conquistaram. A partir daí. Eu adorei. Fala direito. 5 minutos me conquistaram, mas você adorou a conversa inteira. Valeu, Renata. Gente. Super obrigada. Prazer em te conhecer, Gabriel. Obrigado, é prazer. Foi um prazerzão mesmo. Beijo. Tchau, tchau, gente.